coração, que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor Jesus, queremos declarar, Pai, que o Senhor é a nossa alegria, que o nosso desejo neste dia, Senhor, é nos conectar contigo, com a Tua palavra e sermos inundados pelo que o Senhor tem para nós hoje, Deus. Nós abrimos a nossa mente, nosso coração para aquilo que o Senhor vai nos ministrar neste dia, Senhor, na certeza que o Senhor é a nossa alegria. O Senhor trará essa alegria para nossos corações, mesmo em tempos difíceis, mesmo que não haja alimentos nos campos, que a vide não floresça. Nós podemos, a nossa fé sempre vai ter um fator de alegria e nós pedimos a Ti, Senhor, que nos traga isso neste dia através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, olá para você que está me assistindo, que está conectado com a gente hoje aqui. Nós temos uma palavra de Deus que vai ser poderosa, tenho certeza disso. E nós estamos aqui nessa série, né? Batalhe pela sua fé, batalhe pela fé. E a palavra de Deus, ela declara que a fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra de Deus. Então hoje a gente vai se relacionar com a palavra e nós vamos ter essa nossa fé fortalecida. Hoje tenho certeza disso, o Senhor tem uma palavra especial para nós. Então eu vou abrir com vocês aqui, lá no livro de Isaías 46. Então essa palavra vai dar um norte para a gente, do que Deus quer falar. É uma palavra que Deus está falando através do profeta Isaías. Ele diz assim, capítulo 46, versículo 9. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. E também, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Então aqui Deus está falando um dos objetivos principais das profecias, do mover profético que Ele traz sobre as pessoas, sobre os seus profetas, né? Ele anuncia as coisas muito antigas, Ele anuncia, Ele mostra que Ele cumpre e Ele também está anunciando para a gente aquilo que irá acontecer. E isso serve justamente para a gente fortalecer a nossa fé, para a gente saber no Deus que nós temos, o Deus que nós conhecemos. Isso é fundamental, né? Isso prova que Deus é fiel, né? Que vem também da palavra fé. E é isso que o Senhor quer nos trazer hoje, essa perspectiva de que Deus é fiel à palavra dele. Então, mais do que nunca, precisamos nos relacionar com a palavra de Deus e saber o que Ele fala para nós, para esse tempo, para essa temporada. Tá certo? Deus está nos anunciando a palavra. E falando em anunciar a palavra, recentemente agora, né, ali em meados de março, vendo as notícias que vêm de Israel, isso é sempre importante, um parênteses aqui, a gente olhar as notícias e o que acontece em Israel, porque muito das profecias, muito do que Deus está fazendo e do que Deus quer falar,
ele sinaliza através do que acontece na nação de Israel. Então, vamos abençoar Israel e vamos orar para que esse povo seja abençoado por Deus, né? Porque eles são especiais e Deus vai tratar com eles ainda. E nessa notícia dizia que eles tinham resgatado alguns pergaminhos, né, muitos antigos, assim, desde o Mar Morto, há 60 e poucos anos atrás, aí, mais até. Essa tinha sido uma primeira descoberta, né, de pergaminhos muito antigos. E um dos pergaminhos que foram encontrados era do livro de Zacarias, né? Então, de repente, isso não foi por acaso. Às vezes Deus tem alguma coisa para trazer através do que esse profeta escreveu. Esse profeta ele escreveu textos proféticos do Senhor ali em torno de 480 anos, ali mais ou menos antes de Cristo, né? Então ele veio ali um tanto tempo ali antes de Cristo. E Deus trouxe várias profecias para ele. Então, se a gente for olhar ali o livro de Zacarias, o que será, né? Que esse achado arqueológico, o que será que Deus pode estar querendo nos trazer à memória através do livro de Zacarias? Então é isso que a gente vai ler hoje. A gente vai ler lá o livro de Zacarias. Vamos aqui olhar o que Deus pode estar nos dizendo através do livro de Zacarias, né? De tantas coisas aqui que está escrito em Zacarias, algo que foi muito forte que o Senhor trouxe, é que nesse livro o Senhor anuncia os prelúdios, aquilo que ia acontecer na Páscoa, né? Ele traz aquilo, o movimento profético, palavras proféticas do Senhor do que aconteceria com Jesus, o que aconteceria ali nesse final da Páscoa, nesse grande projeto de Deus através da vida de Jesus. E uma das coisas está escrito lá em Zacarias 9:9, que fala assim: eis que vem o seu rei, ele vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria da jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações, e dominará de um mar ao outro, do Eufrates até os confins da terra. Então veja só, aqui é uma palavra profética de quando Jesus entra em Jerusalém, entrada triunfal, né? Nos fala o dia de Ramos, né, que o pessoal fala Hosana, Hosana, bendito é o nome do Senhor. É a entrada de Jesus em Jerusalém, poucos dias antes ali de acontecer a crucificação. Até poucos dias ali antes da morte e ressurreição de Jesus. Então, esse achado, essa notícia, ela veio bem num tempo bem oportuno, né? Porque nós estamos aí, né, nos dias da Páscoa, tivemos aí esses dias para a gente lembrar disso, para a gente celebrar. Então, eu creio muito que o Senhor tem essa palavra para a gente, né? E veja só como que o Senhor é fiel, né? Mais de 400 anos antes de Jesus, Deus já trouxe essa profecia através de Zacarias. Então, preste atenção no que a palavra de Deus fala, porque Deus é fiel. O que Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Então, a gente pode confiar nesse Senhor. Outra coisa importante, olha só. Diz que Ele trará paz às nações, Ele governará até os confins da terra. Gente, nós estamos aqui tão longe de Israel, tantos anos depois. Nós, eu e você, somos a realização dessa palavra profética. Nos confins da terra, o Senhor seria conhecido. A paz do Senhor chegou até nós, né? Então, o Senhor é fiel. Creia no que Ele diz. Creia nas promessas que Ele tem para a tua vida. Amém? Mais palavras ainda do Senhor através de Zacarias. Até vem numa sequência. Ali no capítulo 11 vai acontecer a profecia do que Judas iria fazer com Jesus, né? Também, tudo a ver com essa temporada de Páscoa que a gente está. Ali fala que Jesus seria traído por 30 pratas, né, moedas, né? Então também está aqui essa profecia. Que mais? Capítulo 13 vai falar daquela profecia que acontece, que Jesus seria abandonado, né? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Tudo isso você pode ver ali no paralelo no livro de Mateus. Então, mais uma vez, Deus falando que Ele é fiel, que Ele vai cumprir o que Ele fala. E por fim, ali no capítulo 14, em Zacarias, Deus vai trazer a palavra de que esse rei, esse Jesus, Ele vai retornar. Que é a nossa esperança de que a completude, a plenitude do Evangelho, da palavra do Senhor, é quando Ele voltar, é ter essa esperança viva na volta do Senhor. E é essa fé, essa alegria que o Senhor quer nos resgatar nesse tempo. Amém? Agora eu quero que você olhe aqui comigo. Vamos fazer um paralelo de Zacarias 9:9, que fala que Jesus vai entrar, e entrou, né, de verdade,
num jumento em Jerusalém. Agora vamos abrir lá em Apocalipse 19, que vai falar também dessa outra entrada de Jesus, dessa outra volta de Jesus. E aí percebam a diferença, né? Ali, quando fala que Jesus entrou num jumentinho, isso, para a cultura ali da época, era uma referência de que ele estava entrando em paz. E era bem isso que diz ali, né? Que ele estava entrando em paz. Então, Jesus veio essa primeira vez para estabelecer a paz, para estabelecer a reconciliação nossa com Deus através do perdão dele. Né? Era preciso que alguém pagasse o preço de morte para que tivesse essa paz, tivesse essa reconciliação. Então, esse simbolismo de Jesus entrando com um jumentinho é isso. É que nessa temporada que eu e você estamos vivendo, é o tempo da gente se reconciliar com o Senhor cada dia mais. É para a gente ter a nossa fé depositada nele, nesse Deus que cumpre as suas profecias, cumpre as suas palavras. Amém? Porque esse é o tempo que Deus nos deu para que nós sejamos salvos, para que nós o conheçamos, para que a gente fale do Senhor, viva uma vida digna e íntegra. Né? Amém? Porque virá um dia que Jesus não vai mais voltar num jumentinho, numa missão de paz. Né? Naquela época, quando a gente fala de um rei entrando num lugar, se ele ia num jumentinho era paz, né? Mas se ele entrasse com um cavalo, aí o significado, o simbolismo era outro. É que ele estava entrando para conquistar, para guerrear. Ele estava entrando para ter uma afronta, uma vitória da região onde ele estava entrando. E esse simbolismo do cavalo é o que a gente vê quando Jesus retornar de novamente. Essa temporada, Jesus vai voltar num cavalo. Vocês podem ver lá comigo. Apocalipse 19 fala assim: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará como cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Senhor Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Então, a palavra do Senhor é essa, que nós estamos hoje numa temporada de conhecer esse Jesus que vem em paz, vem para nos salvar. E a palavra do Senhor está nos dizendo hoje para que a gente se alegre com o triunfo de Jesus. Lá em Isaías fala isso também, que Deus está reunindo os seus guerreiros que se alegram com seus triunfos. E a palavra do Senhor hoje, ela quer nos encorajar a isso, a colocar a nossa esperança, fortalecer a nossa fé nessa palavra. Como ele mesmo diz, ele anunciou coisas passadas que iam acontecer e aconteceram. Estão acontecendo hoje e vai acontecer. E isso aqui vai acontecer. Nessa temporada aqui, Jesus virá num cavalo para finalmente executar toda a justiça que o Senhor deseja. Amém? E nessa temporada aqui, Ele espera que eu e você estejamos aqui também, nesse exército, nessa plateia, vendo Ele triunfar. Amém? E o Senhor deseja que nós coloquemos a nossa fé e a nossa alegria, a nossa esperança nisso aqui. Nós temos essa esperança viva no Senhor. E se a gente for reparar, muitos dos apóstolos em suas cartas, eles falam isso frequentemente. Então, para esse tempo, gente, essa palavra precisa ganhar uma nova dimensão para nós. Né? A palavra de Deus fala lá, através de Paulo, em 1 Coríntios 15:5. Se a nossa expectativa em Jesus está só para essa vida, se a nossa esperança é só para essa vida do que pode acontecer aqui, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então a nossa perspectiva é para a eternidade, é para aquilo que Ele quer nos levar a conhecer hoje, para nos deixar familiarizados, né, com a eternidade. Ele quer que a gente descubra isso. E esse ponto inicial é a gente entendendo que Deus é fiel, que aquilo que Ele colocou na palavra vai se cumprir. Então, redobre a sua fé e renove a sua fé, que esse Jesus
Ele está hoje numa missão de paz, numa missão para nos salvar, para nos fortalecer, para nos alegrar, né? Principalmente com a perspectiva de que ele voltará. E a palavra de Deus fala, né? Vocês que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados são vocês, porque serão completamente satisfeitos. Ele quer que a gente sonhe com esse dia, o dia de ser completamente satisfeito de justiça, de ver todas as coisas certas. Esse dia vai chegar, pessoal, esse dia vai chegar, né? Então, coloque a tua esperança na eternidade, a tua esperança desse Jesus que fará tudo ser completo. Né, o que nós vivemos hoje, Deus tem trazido muita cura, Deus tem trazido muita restauração, muita justiça, mas ainda vai vir a sua plenitude, ainda vai vir algo maior que a gente precisa aguardar. E para isso, gente, para a gente ter essa perspectiva de esperar com alegria, né, até no Apocalipse 19 também fala da relação noiva e noivo, né, que a igreja é a noiva do Senhor. Ali fala, se alegrem, porque o noivo já está chegando, né? Então essa mensagem, pessoal, é de alegria. E eu achei sensacional a música que foi tocada aqui no começo, porque falava justamente sobre isso, falava justamente sobre a alegria. Então existe, como eu falei, um fator de alegria que está incluso na fé. E o Senhor quer que eu e você descubramos isso. Amém? E para exemplificar, gente, para finalizar, eu quero ler com vocês o que está lá em 1 Pedro. 1 Pedro, no primeiro capítulo, Pedro descreve essa esperança, a esperança que eu e você temos e devemos nos consolar uns aos outros, nos alegrar uns com os outros. Amém? Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, que fica mais interessante. Eu vou ler do 3 ao 9. Deixa isso marcado na sua Bíblia aí, e que você leia e leia várias e várias vezes aí, para te fortalecer, para tu batalhar pela sua fé nesse tempo, tá? Então diz assim: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Estamos comemorando isso nessas semanas de Páscoa, esses dias de Páscoa. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso. Olha o que a palavra diz. Alegrem-se por essa salvação que vai ser revelada completamente no fim dos tempos. Se bem que agora, vejam só, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Por isso, tem o ouro que é destruído, que pode ser destruído, e provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado, ou seja, quando ele retornar. Vocês o amam mesmo sem o terem visto e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que vocês possuem. Amém? Então, o que Pedro está dizendo aqui? Que é possível que nós estejamos passando muitas vezes por provações, por dias difíceis, mas ele fala que isso vai forjando a nossa fé, vai nos amadurecendo na nossa fé. E ele fala para que a gente continue firmes, né? Provando da expectativa e da alegria de encontrarmos com Jesus, né? Esperando essa poderosa redenção completa que virá com o Senhor. Então, aqui ele fala várias vezes a palavra alegria, e isso é o que eu queria que o Senhor, na verdade, quer que a gente enfatize muito. A alegria de esperar pelo Senhor, a alegria de viver essa vida movidos pela eternidade, para descobrir mais de Deus, prosseguir em conhecer ao Senhor, buscar conhecer aquilo que Ele tem preparado para a gente viver aqui, o propósito que nós temos aqui da nossa existência, né? Então,
grava esse texto, 1 Pedro de 3-9, ali vai falar desse paralelo de termos a alegria, de termos a nossa fé muitas vezes provada, dias difíceis, mas a alegria de que o Senhor nos guardará, nos tem guardado, né? E nos fortalecer nessa fé, na esperança viva de que Jesus, ele veio, como foi profetizado, ele morreu, pagou aquilo que nós deveríamos ter pago, ele ressuscitou, ele venceu Satanás, né? E a palavra diz que nesse grande dia, quando o Senhor retornar, a gente vai poder falar, ó morte, onde está a sua vitória, né? Não tem mais vitória, o Senhor a venceu completamente. Então se alegre nisso, se alegre na perspectiva da eternidade, traga esse poder do céu, da eternidade aqui para a terra e viva com alegria e busque forças em Deus para suportar essas provações, essas dificuldades, batalhe pela sua fé, porque há um Deus que recompensa, há um Deus que aguarda por recompensar os seus filhos. Amém? Ele deseja isso, ele deseja que você e eu descobramos essa alegria. Amém? E para finalizar aqui, eu quero ler de novo Isaías, que é um livro sensacional, muitas palavras do Senhor estão se cumprindo. E renove a sua fé. Olha só o que Deus fala. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Então saiba que Deus é fiel, que nós lemos aqui tantas coisas que Deus se cumprindo, fez cumprir e Ele vai continuar fazendo cumprido. Amém? Como diz lá em 1 Coríntios 13:8, quando Paulo fala sobre o amor, de que tudo nessa vida, o mais importante é o amor, que havendo profecias passarão, que havendo conhecimento passará, né? Mas o amor jamais acaba. Mesmo tendo fé e esperança, o amor é o mais importante e ele é o que vai permanecer. A essência de tudo é a gente ter a expectativa, como Paulo fala ali, um dia quando vier aquele que é perfeito, tudo que é imperfeito vai desaparecer. Aquilo que era como uma imagem embaçada, que a gente não conseguia perceber direito, a gente vai ver face a face, nós seremos conhecidos como Deus nos conhece. Então, essa expectativa, o Senhor quer que a gente tenha, essa alegria, o Senhor quer gerar no meu e no teu coração, batalhando com a fé, com a alegria. Amém? Senhor, clamamos a Ti para que o Senhor desperte em nós a fé, a confiança naquilo que o Senhor declara na Sua palavra, que o Senhor já há tanto tempo declarou que aconteceria. E nós hoje podemos considerar e contemplar a Tua fidelidade, Senhor. Nós nos alegramos, Deus, e nós queremos Te exaltar, Deus, porque Tu és fiel. O Senhor é aquele, Deus, que cumpriu a Sua palavra, que veio para nos salvar, que nos trouxe a uma temporada de reconciliação, para Te conhecermos o Seu amor, Deus, e não há nada mais importante do que esperarmos, Deus, para a nossa eternidade, do que Te conhecer face a face, do que nos alegrarmos com a perfeição, com que tudo que é imperfeito, tudo que é injusto vai desaparecer e o Senhor executará todo o Seu governo plenamente. A justiça será o sol para nós, o Senhor será a nossa luz, o Senhor será tudo para nós. Nós estaremos diante do Senhor, glorificando a Ti. Nós queremos clamar, Deus, Maranata, que o Senhor venha. Queremos declarar, Senhor, que o nosso coração é para Ti. Queremos viver para Ti a nossa vida aqui, prosseguir em conhecer ao Senhor, na expectativa de que o Senhor continuará fazendo o que sempre fez, sendo fiel à Sua palavra, cumprindo tudo o que o Senhor disse, executando e completando os Teus projetos, até que o Senhor venha, até que toda a plenitude, a perfeição, a justiça do Senhor, o Teu reino de alegria, paz e justiça se complete plenamente. A nossa expectativa está de acordo com a Sua palavra, Senhor. Queremos declarar isso, que a nossa alegria, a nossa fé, a nossa expectativa, a nossa esperança vai junto com o que a Sua palavra diz, e declaramos que ela está em Seu retorno, que ela está em que o Senhor venha mesmo nesse tempo que vivemos, para nos revelar a Jesus, para nos revelar ao Pai, para vivermos contigo, Espírito Santo, vivendo a nossa vida conforme agrada o Teu coração. Pai, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Senhor. Aleluia, nós Te exaltamos, Senhor. Foge em nós, foge em cada um aqui que está nos escutando, Pai, a alegria do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, grava aí, 1 Pedro,
capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Leia várias vezes e peça ao Senhor essa alegria. Amém? Em nome de Jesus.